Você já parou para pensar no que existe por trás do brilho de um diamante? Muito além do luxo e da beleza, essa pedra preciosa percorre uma jornada épica. Começa nas profundezas da Terra, passa por tecnologias de ponta e atravessa uma indústria que movimenta bilhões de dólares por ano. Neste vídeo do processo industrial, você vai descobrir como o diamante é realmente feito, do caos geológico à perfeição lapidada. Formação natural do diamante. Muito antes de chegar às vitrines das joalherias, o diamante tem origem em um cenário tão extremo quanto fascinante: o interior profundo da Terra. A mais de 150 quilômetros abaixo da superfície, em uma zona onde poucas formas de vida poderiam sequer existir, ocorre um fenômeno geológico de altíssima pressão e calor. Nesse ambiente, o carbono puro, um dos elementos mais simples da tabela periódica, é submetido a condições extremas, com pressões superiores a 50.000 atmosferas e temperaturas que ultrapassam os 1.000 graus Celsius. É nesse ambiente inóspito que os átomos de carbono, que geralmente formam o grafite, passam por um rearranjo atômico singular. Organizam-se em uma estrutura cristalina tridimensional altamente compacta, criando a substância mais dura conhecida pela ciência, o diamante. Esse processo, no entanto, não é rápido. Pode levar bilhões de anos até que o cristal esteja completamente formado. Os diamantes não flutuam livremente nas profundezas. Eles se encontram incrustados em uma rocha ígnea chamada kimberlito, uma rocha vulcânica rara, rica em voláteis como água e dióxido de carbono. E mesmo depois de formados, os diamantes permanecem aprisionados a grandes profundidades, inacessíveis à atividade humana. Para que essas gemas preciosas cheguem à superfície, é necessário um evento geológico extraordinário: erupções vulcânicas ultra-rápidas e violentas, ocorridas há centenas de milhões de anos. Diferente dos vulcões que conhecemos hoje, essas erupções antigas projetavam o magma carregado de kimberlito com força suficiente para romper a crosta terrestre em questão de horas. Esse magma, ao subir, resfria rapidamente e forma estruturas cônicas verticais chamadas chaminés vulcânicas ou tubos de kimberlito. É nesses tubos que os diamantes, agora acessíveis, são encontrados. Eles representam verdadeiras cápsulas do tempo, guardando registros geológicos de um passado distante e revelando com brilho e pureza a incrível jornada da natureza para criar uma das substâncias mais valiosas do planeta. Depois de entender como os diamantes se formam, a próxima etapa da cadeia produtiva é a descoberta dessas pedras preciosas. Mas encontrá-las na vastidão da crosta terrestre é um desafio que exige ciência, tecnologia e paciência. O processo começa com a prospecção geológica, uma verdadeira investigação conduzida por equipes multidisciplinares de geólogos, engenheiros e analistas de solo. Eles buscam por indícios da presença de tubos de kimberlito, estruturas subterrâneas que podem conter diamantes. Mas essas formações não são visíveis a olho nu. Por isso, os especialistas recorrem a imagens de satélite, sensores magnéticos, estudos geoquímicos e análises mineralógicas para mapear regiões promissoras. Um dos sinais mais relevantes é a presença de minerais indicadores, como granadas e ilmenitas, que costumam acompanhar o kimberlito em áreas superficiais. Quando um ponto é considerado promissor, são feitas perfurações exploratórias para extrair amostras do subsolo. Essas amostras são analisadas em laboratório para medir a concentração de diamantes por tonelada de rocha. Se os resultados indicarem uma quantidade economicamente viável, o local é classificado como uma possível mina. A mineração, então, pode começar. Existem dois métodos principais de mineração de diamantes: mineração a céu aberto, usada quando o depósito está próximo à superfície, envolve a escavação de enormes crateras com equipamentos pesados trabalhando em turnos contínuos. Mineração subterrânea, empregada quando os depósitos estão em maiores profundidades. Nesse caso, são construídos túneis complexos que acessam diretamente os tubos de kimberlito. A decisão entre um método e outro depende de fatores como profundidade, custos, acessibilidade e impacto ambiental. Independentemente da técnica, o objetivo é o mesmo: extrair toneladas de rocha bruta, que ainda precisa passar por várias etapas até que os diamantes sejam revelados. Mas encontrar o kimberlito é apenas o começo. A verdadeira complexidade começa quando a rocha
chega à superfície. É no beneficiamento que os diamantes finalmente começam a aparecer. Extração e beneficiamento. Após a fase de mineração, o material retirado do subsolo ainda está longe de se parecer com uma pedra preciosa. O que chega à superfície é o chamado minério de kimberlito, uma rocha vulcânica densa, escura e aparentemente comum que abriga os diamantes em estado bruto. Para revelar essas gemas, é necessário um processo industrial minucioso que combina força mecânica, princípios físicos e tecnologia de ponta. A primeira etapa é a britagem. Grandes blocos de kimberlito são despejados em máquinas gigantes capazes de reduzir toneladas de rocha em fragmentos cada vez menores. Esse processo precisa ser cuidadosamente controlado, pois os diamantes, apesar de extremamente duros, podem se fraturar se submetidos a impactos excessivos. O objetivo da britagem não é pulverizar o minério, mas liberar os cristais, preservando sua integridade. Em seguida, o material fragmentado passa para a fase de concentração. Aqui entra em cena um princípio fundamental da física, a densidade. Os diamantes são mais densos do que a maioria dos minerais presentes no kimberlito. Para explorar essa diferença, utiliza-se uma solução conhecida como meio pesado, formada por água misturada a pó metálico, geralmente ferro e lício. Nessa suspensão densa, os minerais mais leves flutuam e são descartados, enquanto os diamantes e outros minerais pesados afundam, formando um concentrado rico em gemas. O concentrado resultante segue então para a separação por raios-x, uma das etapas mais sofisticadas do processo. Quando expostos a pulsos de raios-x, os diamantes emitem uma leve fluorescência, invisível ao olho humano, mas facilmente detectada por sensores ópticos de alta precisão. Em frações de segundo, o sistema identifica essa emissão e aciona jatos de ar comprimido, que ejetam os diamantes para compartimentos separados, sem contato físico direto. Mesmo com toda essa automação, a etapa final ainda depende do olhar humano. Na separação manual, profissionais treinados trabalham em ambientes altamente controlados e seguros, realizando uma última triagem visual. Essa etapa garante que apenas diamantes autênticos, livres de impurezas indesejadas, sigam adiante na cadeia produtiva. É nesse momento que, após toneladas de rocha processada, os primeiros diamantes finalmente aparecem, pequenos, brutos e opacos, mas já carregando um valor imenso. Corte e lapidação. Depois de separado do minério, o diamante ainda está longe de revelar o brilho que o tornou um dos objetos mais desejados do planeta. Nesse estágio, ele é apenas um cristal bruto, opaco e irregular. Para transformar essa matéria-prima em uma gema de alto valor, entra em cena uma das etapas mais delicadas e decisivas de toda a cadeia produtiva: o corte e a lapidação. Os diamantes brutos são enviados para centros especializados espalhados pelo mundo, com destaque para Antuérpia, na Bélgica, Mumbai, na Índia, e Tel Aviv, em Israel. Essas cidades concentram tradição, tecnologia e mão de obra altamente qualificada. Em alguns casos, uma única decisão tomada nessa fase pode significar ganhos ou perdas de milhões de dólares. O processo começa com uma análise minuciosa da pedra. Utilizando scanners tridimensionais e softwares de modelagem 3D, os especialistas avaliam a estrutura interna do diamante, identificando inclusões, tensões e falhas naturais. O objetivo é definir a melhor estratégia de corte, equilibrando dois fatores cruciais: maximizar o brilho e preservar o maior peso possível da pedra. Cada diamante é único e não existe uma solução padrão. A primeira intervenção física é chamada de clivagem ou serragem, quando o cristal é dividido ao longo de seus planos naturais de crescimento. Em seguida, inicia-se a lapidação propriamente dita, etapa em que as facetas são esculpidas uma a uma com extrema precisão. Tradicionalmente, esse trabalho era feito manualmente, usando discos revestidos com pó de diamante, o único material capaz de cortar outro diamante. Hoje, máquinas de alta precisão auxiliam o processo, mas a experiência humana continua indispensável. O corte brilhante, o mais famoso e popular do mundo, possui 57 facetas perfeitamente simétricas. Essa configuração foi desenvolvida para maximizar a reflexão da luz dentro da pedra, criando o efeito de brilho intenso que associamos aos diamantes de joalheria. No entanto, existem dezenas de outros estilos, como princesa, esmeralda, oval, pera e cushion, cada um escolhido de acordo com o formato original do cristal e as preferências do mercado.
Ao final da lapidação, o diamante perde, em média, cerca de 50% do seu peso original. Ainda assim, seu valor comercial aumenta drasticamente. É nessa fase que o diamante deixa de ser apenas um mineral raro e passa a se tornar um objeto de desejo, pronto para seguir a certificação e, posteriormente, as vitrines mais exclusivas do mundo. Certificação e comercialização. Antes de ocupar um lugar de destaque em vitrines luxuosas ou se tornar o centro de um anel de noivado, todo diamante passa por um rigoroso processo de certificação. Essa etapa é essencial para garantir a autenticidade, qualidade e valor de mercado da gema. O objetivo é assegurar que cada pedra seja avaliada com critérios técnicos padronizados, transparentes e reconhecidos internacionalmente. Os diamantes lapidados são enviados para institutos gemológicos independentes, sendo o mais renomado o GIA, Gemological Institute of America. Fundado em 1931, o GIA criou os parâmetros globais usados até hoje para classificar diamantes. Esse sistema é baseado nos chamados 4 Cs, que definem as principais características de valor de uma gema. Carat, quilates, refere-se ao peso do diamante, e não ao seu tamanho. 1 quilate equivale a 0,2 gramas. Diamantes maiores são mais raros e, por isso, muito mais valiosos. Cut, corte, avalia a qualidade da lapidação, incluindo simetria, proporção e polimento. Um corte bem executado influencia diretamente no brilho e no fogo do diamante. Color, cor, analisa a presença ou ausência de coloração. Quanto mais incolor for o diamante, maior seu valor. A escala vai de D, incolor, até Z, amarelo ou marrom visível. Clarity, pureza, verifica as imperfeições internas, inclusões ou externas, manchas. Quanto mais limpa a pedra, mais rara e valiosa ela é. Cada diamante certificado recebe um laudo técnico detalhado, com número de registro, gráficos de proporção, descrição das características e, em muitos casos, uma gravação a laser invisível em sua cintura para garantir a rastreabilidade. Após essa validação, os diamantes seguem para os mercados globais, onde são adquiridos por designers, fabricantes de joias e marcas de luxo. Nessas mãos, eles deixam de ser apenas gemas lapidadas e se transformam em verdadeiras obras de arte. Anéis de noivado, colares exuberantes, brincos exclusivos, peças sob medida para eventos de alto padrão. Além das boutiques tradicionais, há também os leilões de prestígio, como os realizados por Sotheby's ou Christie's, onde diamantes raros e históricos são vendidos por cifras milionárias. Da formação nas profundezas da Terra até os salões mais sofisticados do mundo, essa jornada é marcada pela ciência, pela arte e pelo desejo humano pelo eterno. E se eu te dissesse que hoje é possível criar um diamante em laboratório, idêntico ao natural, mas em poucas semanas e por um preço muito menor? Sim, isso já é realidade, mas essa inovação está dividindo a indústria, ameaçando tradições e levantando uma pergunta incômoda: o que realmente torna um diamante valioso? Fique até o final para entender como os diamantes artificiais estão revolucionando o mercado de luxo e o que isso significa para o futuro das joias. Economia e luxo. Por que os diamantes são tão valiosos? O diamante é muito mais do que uma pedra preciosa. Ele é um símbolo universal de status, amor e poder. Mas por que, afinal, essas pequenas gemas transparentes têm valores tão altos no mercado? A resposta começa com o controle da oferta. Durante grande parte do século XX, a gigante De Beers deteve um verdadeiro monopólio sobre o mercado, regulando a quantidade de diamantes disponível e criando artificialmente a ideia de escassez. Mais do que isso, a empresa foi responsável pela campanha publicitária mais eficaz da história do luxo, Diamonds Are Forever, que transformou o diamante no item obrigatório para noivados em todo o mundo. Hoje, mesmo com a diversificação de fornecedores e o surgimento dos diamantes sintéticos, o mercado tradicional ainda movimenta bilhões de dólares por ano. Os maiores centros comerciais do mundo, como Antuérpia, Dubai, Hong Kong e Nova York, concentram o comércio de pedras raras que podem atingir dezenas de milhões em leilões exclusivos. Além disso, os diamantes são usados também como reserva de valor. Muitos investidores os veem como um porto seguro em tempos de instabilidade econômica. Joias raras, com lapidações exclusivas e alta pureza, são tratadas como ativos
atrativos e não apenas adornos. Por outro lado, o comportamento do consumidor também está mudando. Novas gerações, mais sensíveis à ética e à sustentabilidade, começam a questionar o valor simbólico das pedras e priorizam experiências e propósito. Isso faz com que o setor de luxo precise se reinventar constantemente para equilibrar tradição e inovação e responsabilidade social. Distribuição e venda ao consumidor final. Depois de lapidados, certificados e comercializados entre empresas, os diamantes entram na etapa final da cadeia produtiva, a transformação em joias e a chegada ao consumidor final. Esse é o momento em que a pedra preciosa deixa de ser apenas um ativo de valor para se tornar um símbolo de status, afeto ou prestígio, envolto em ouro, platina ou outros metais nobres. A primeira etapa desse processo é a montagem artesanal das joias. Em ateliês ao redor do mundo, artesãos especializados trabalham com precisão milimétrica para encaixar cada diamante em seu devido lugar. O design de uma peça de alta joalheria leva em consideração não apenas a estética, mas também a segurança e a valorização da gema. Muitas dessas criações são feitas sob medida, personalizadas de acordo com o gosto e o perfil de cada cliente. Em seguida, as joias prontas são encaminhadas para canais de distribuição que operam em escala global. Marcas como Cartier, Tiffany & Co, Bulgari e Chopard, entre outras, possuem rede internacional de boutiques, com presença nas principais capitais do luxo, como Paris, Nova York, Dubai, Tóquio e Londres. Algumas empresas optam por lançar coleções exclusivas em feiras de alto padrão, como a Basel World, na Suíça. Com a transformação digital, o setor também passou a explorar plataformas de e-commerce de luxo, com segurança reforçada, rastreabilidade de peças e atendimento personalizado. É nesse novo ambiente virtual que grandes marcas buscam atrair as gerações mais jovens, que valorizam conveniência sem abrir mão da exclusividade. Outro canal relevante de comercialização são os leilões internacionais, onde pedras raras, históricas ou com pureza extrema são disputadas por colecionadores, investidores e celebridades. Em eventos organizados por casas como Sotheby's ou Christie's, alguns diamantes atingem valores superiores a 10 milhões de dólares, especialmente quando combinam características excepcionais com uma história única. Esse é o ápice de uma jornada que começou há bilhões de anos no interior da Terra, da pressão extrema à precisão do corte, da certificação à exposição em vitrines refinadas. O diamante chega ao seu destino final, o consumidor. E para muitos, mais do que um produto, ele representa uma memória eterna, um símbolo de conquista ou uma expressão de amor que atravessa gerações. Diamantes sintéticos, a revolução silenciosa da indústria de joias. Em um setor historicamente marcado pela tradição, escassez e símbolos de status, uma mudança silenciosa, porém significativa, vem ganhando espaço: a ascensão dos diamantes sintéticos. Também conhecidos como diamantes cultivados em laboratório, eles representam um avanço tecnológico que está redefinindo os padrões da indústria de joias no século XXI. Ao contrário dos diamantes naturais, formados ao longo de bilhões de anos nas profundezas da Terra, os sintéticos são criados em ambientes laboratoriais controlados, em um processo que dura apenas algumas semanas. O resultado, no entanto, é praticamente o mesmo: uma pedra com estrutura atômica idêntica à natural, composta por carbono cristalizado e com brilho, dureza e características ópticas indistinguíveis a olho nu. Existem dois métodos principais de produção: HPHT, High Pressure, High Temperature. Essa técnica recria as condições extremas do manto terrestre, com pressões altíssimas e temperaturas superiores a 1500 graus Celsius, para transformar carbono em diamante sólido. É um processo mais antigo e eficiente para diamantes menores ou industriais. CVD, Chemical Vapor Deposition. Mais recente, essa técnica envolve a introdução de gases ricos em carbono, como o metano, em uma câmara de vácuo aquecida. Os átomos de carbono se depositam lentamente sobre um substrato, formando o cristal camada por camada. O CVD permite maior controle sobre a pureza e coloração da pedra. Além da inovação tecnológica, os diamantes sintéticos têm atraído a atenção por motivos econômicos e ambientais. Eles podem ser até 40% mais baratos que os naturais, oferecendo uma alternativa mais acessível sem abrir mão da estética e qualidade. E em tempos de crescente preocupação com sustentabilidade, a proposta se torna ainda mais atrativa. A produção em laboratório evita impactos ambientais severos, como escavações em larga escala, uso intensivo de água e emissão de gases poluentes. Também elimina
os riscos sociais associados à mineração, como trabalho infantil, conflitos armados e violações de direitos humanos, frequentes em regiões onde há extração ilegal. Por outro lado, a popularização dos sintéticos tem gerado divisão na indústria tradicional de diamantes. Para muitas marcas e consumidores, o valor de um diamante natural está profundamente ligado à sua raridade geológica e à sua história de formação, algo que um laboratório não pode replicar. Essa tensão obrigou o mercado a buscar mecanismos de diferenciação. Hoje, os laboratórios e produtores de diamantes sintéticos utilizam certificações específicas, com origem rastreável e selos que distinguem claramente seus produtos dos naturais. Com a entrada de uma nova geração de consumidores, mais sensível a questões éticas e ambientais, os diamantes sintéticos deixaram de ser uma curiosidade científica para se tornarem uma tendência real e crescente no setor de luxo. O que antes era visto como uma ameaça à tradição, agora é encarado como parte inevitável do futuro da joalheria mundial. E assim termina a incrível jornada do diamante, uma das substâncias mais valiosas e simbólicas do planeta, que atravessa bilhões de anos, tecnologias avançadas e mercados globais até chegar às vitrines do luxo. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os bastidores da indústria e da alta tecnologia, temos duas sugestões imperdíveis para você. Clique aqui para descobrir como é feito o ouro 99% puro, em um raro acesso aos bastidores de uma fábrica secreta de ouro. Ou então, assista este outro vídeo e entenda como funciona a fabricação dos cabos de fibra ótica, a espinha dorsal da internet moderna. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos documentários do processo industrial. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!